Muito bem, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Eu de novo por aqui, Marcelo Antônio Amin de Mello. Dessa vez a gente vem trazer um assunto para vocês aqui interessante. Tem a ver com o etarismo, ou seja, a gente dividir os segmentos da sociedade por idade, ou julgar pessoas capazes ou incapazes de fazer algo, alguma coisa por idade. É disso que a gente veio falar aqui. E três perguntas vêm à minha mente. É, Só para a gente ter um norte do que a gente vai falar, eu fiz três perguntas e eu vou trazer aqui o Dr. Drauzio Varella, um videozinho curto do Dr. Drauzio Varella, e vou responder essas três perguntas em cima do que ele falou. Lembrando que essa semana a gente fez um ao vivo, Geração dos Mais 50, a gente fala ali pessoas, celebridades que vieram ser expoentes nas suas categorias de serviço, de trabalho ou de apresentações, nos seus setores de trabalho, nos seus nichos profissionais, com mais de 50. Inclusive, a gente cometeu uma pequena gafe lá quando a gente falou da Kamala Harris. Kamala Harris é a vice-presidente atual dos Estados Unidos, com o John Biden. Eu fiz uma pequena confusão por conta da gerente de campanha, da gestora de campanha do presidente Donald Trump, que também é uma mulher, só que ainda não tem 50 anos, então fiz uma pequena confusão, então de cara vocês me perdoem. Assistam um vídeo lá que o resto está muito bacana. Mas já deixo esse disclaimer aqui falando da Kamala Harris. As três perguntas básicas para a gente responder. Primeiro, o que é uma pessoa velha para o mercado de trabalho? 35, 45, 50 anos, 60 anos, o que é uma pessoa velha? 2. O que é uma pessoa incapaz para o mercado de trabalho, que de fato não pode exercer suas atribuições? 3. Por que é que julgamos, se eu não julgo, se você não julga, alguém julga, pessoas capazes ou incapazes pela sua idade, não pelo que podem produzir, não pelas suas competências, não pelas suas ações ou pelas suas atitudes? Então essa é a questão que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente conversar, já assistindo aqui o vídeo do Dr. Drauzio Varella, que é um proeminente médico, especialista aqui em uma série de coisas. Vamos ouvir, vamos ver esse vídeo dele e eu vou comentando em cima. Hoje nós vamos falar sobre etarismo, essa coisa de gente que olha, oh, o cara tá velho, tá acabado. Isso aparece em todos os lugares, especialmente no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho prestigia sempre os mais jovens na maioria das empresas. Vamos primeiro pensar no que é etarismo. O etarismo é você julgar uma pessoa muito velha, já sem condições de fazer as coisas que os outros fazem. Isso depende muito do observador e depende da época. Eu recebi pela internet uma fotografia de um jornal de Manaus, de 1902, comecinho do século passado, que aparecia um caminhão que tinha entrado num casebre, assim, e vinha embaixo escrito: caminhão perde a direção e entra numa casa e mata uma velhinha de 42 anos. Na época, eles achavam que uma mulher de 42 anos era uma velhinha, porque a expectativa de vida, quanto era em Manaus no início do século passado? 40 anos. Hoje a expectativa de vida beira os 80 anos. Então esses conceitos mudaram. Ninguém vai considerar uma mulher de 40 anos uma velhinha. Claro que não. Na verdade, o que nós temos que pensar é o seguinte: nós estamos vivendo muito mais. Hoje, quando morre uma pessoa de 70 anos na família, o que a gente diz? Morreu moço, não é? Porque, na verdade, é isso mesmo. As pessoas, normalmente, chegam aos 70 anos muito bem. Ou é grande o número de pessoas que chegam aos 70 anos bem. Muitos chegam aos 80 anos bem também. Nós não temos que julgar as pessoas em função do número que é a idade. Se você tem um trabalho
que aquela pessoa tem condições de fazer, não interessa se ela tem 70 anos ou se tem 20 ou 30, porque há vantagens em ter 20 ou 30, mas há desvantagens também, assim como há vantagens de ter 70 anos e desvantagens também. Na verdade, nós estamos vivendo uma outra época na sociedade. As pessoas vivem mais tempo e conseguem viver mais tempo ativas, produzindo. E essas pessoas que chegam ativas, produzindo, às vezes produzindo muito até aos 70 e até aos 80 anos de idade, elas têm que ser prestigiadas, porque elas tiveram acesso a uma quantidade de informações e viveram tantas realidades diferentes no país que os mais jovens ainda não tiveram tempo de... Pronto, vamos então fazer aqui o que é uma pessoa velha para o mercado de trabalho. A gente está vendo aqui que depende da ocasião, né? Que antigamente em Manaus, 40 e poucos anos era uma pessoa velha. Hoje em dia, você pode, se você tiver em plenas condições, se você tiver atualizado no mercado, se você tiver com as suas competências ativas, se você tiver condições de realizar, você vai realizar muito bem. Não é? Não tem problema absolutamente nenhum. E como ele disse aí, tem vantagens e desvantagens de ter 20 e poucos anos. Não é? A desvantagem principal hoje que eu enxergo, esse pessoal que tem 20 e poucos anos, é não ter freio. Só saber acelerar e, eventualmente, ser muito imediatista na maioria das coisas, ter dificuldade de aguardar. Então, às vezes, dá muito certo uma pessoa mais jovem com um par mais velho para dar esse meio termo, dar essa equalização de forças no mercado de trabalho. Então, uma pessoa velha hoje é uma pessoa de 80 anos, como ele acabou de falar. Não é? Eu tenho amigas de 45, de 55 anos que eu imagino que ela tivesse 30, 35 anos, né? Tem disposição física, tem disposição mental, tem disposição espiritual, né? Sabe levar as coisas com leveza, sabe levar as coisas com alegria. Então, essa primeira questão, o que é uma pessoa velha para o mercado de trabalho, vai depender muito, né? Não tem muito sentido a gente estar levando essa pergunta para frente. Agora, o que é uma pessoa incapaz para o mercado de trabalho? Aí a gente está falando de capacidade, a gente está falando de condição de operar, condição de fazer, não é? Não estamos falando de idade. Então, às vezes, aquela pessoa, o mercado de trabalho muda, tem uma agilidade enorme, e aquela pessoa precisa de uma competência específica, por exemplo, operar drone. Independentemente se o cara é novo ou se o cara é mais antigo, é mais velho, tem mais idade, operar drone não é uma capacidade muito simples, não é uma coisa que se adquire facilmente. Então, por exemplo, eu hoje sou incapaz de operar um drone. Então, se tiver uma vaga para o mercado de trabalho para mim operar drone, eu sou incapaz. Se tiver uma vaga pedindo um profissional que fale mandarim, eu sou incapaz. Eu não tenho a competência de operar drone da mesma forma que eu não tenho a competência de operar, de falar mandarim, de falar ou de escrever mandarim. Então não dá para... essas duas perguntas iniciais, o que é uma pessoa velha e o que é uma pessoa incapaz, a gente já começa a entender. Então você quer ser uma pessoa capaz? Tenha competências do amanhã. Você quer estar qualificado para amanhã? Tenha competências para amanhã. Você quer estar desejável no mercado de trabalho? Tenha competências que o mercado de trabalho deseje. Não adianta você ter competência da época de Manaus, de 1940. Eram outras necessidades, eram outras obrigatoriedades, eram outras qualificações, né? Então ainda tem uma terceira pergunta aqui, que a gente vai... Deixa eu rodar mais um pedacinho do vídeo do Drauzio Varela, doutor Drauzio Varela. Vamos ver se a gente consegue responder essa terceira pergunta também, usando esse vídeo dele aqui como base. De experimentar. Então, na verdade, gente, nós mais velhos temos que continuar lendo, temos que continuar nos atualizando. Nós não podemos dizer, agora eu estou com 70 anos ou agora eu estou com 80 anos, eu tenho que descansar. Descansar o que é? Você ficar sentado na poltrona da sala vendo televisão o tempo todo? Claro que não. Você tem que continuar aprendendo,
porque isso é fundamental para que a gente possa manter contato com os mais jovens. Nós temos que entender o mundo que eles estão vivendo. E para isso nós temos que ler, temos que aprender coisas novas. E uma coisa fundamental o que é? É o contato entre as gerações. Os jovens que convivem com os mais velhos aproveitam a sabedoria deles, aproveitam as vivências que eles tiveram. E os mais velhos começam a entender o mundo dos jovens, porque para onde está apontando, para onde está seguindo. Eu estou gravando aqui com pessoas que estão aí na faixa dos 30 anos. E eles me dão várias sugestões, vários conselhos que eu aproveito. E eu acho que eu também consigo transmitir para eles algumas coisas que eu aprendi na vida. Esse contato é muito importante e essa é a vacina para o etarismo. Quanto mais gente mais jovem conviver com gente mais velha, é melhor para todo mundo. E se você é mais velho, está interessado em envelhecer e manter a sua saúde, inscreva-se aqui no nosso canal. Eu tenho concordâncias com o Drauzio Varela e discordâncias, né? E as minhas discordâncias, elas vão ser embasadas por algumas constatações, né? Por exemplo, a notícia aí do Jornal Globo. Presença de profissionais com mais de 60 anos cresce no mercado de trabalho, mas a maioria das vagas e os salários é baixos. Na maioria das vagas, os salários é baixos. Então, isso é uma constatação, é uma matéria. Segunda notícia, vamos lá. Trabalha depois de 60 anos, nunca teve tanto trabalhadores, né? Nunca o mercado de trabalho solicitou tantos trabalhadores com cabelos brancos, trabalhadores com cabelos prateados. E isso por quê? Porque essa geração 30 a mais que está chegando no mercado de trabalho precisa, como o Dr. Drauzio Varela falou, de um contraponto, precisa de um contrapeso, precisa de um mais 50 perto dele para equalizar as forças. Então, é aquela primeira pergunta: quem é a pessoa mais velha? Por que a pessoa é incapaz? Ou é velha, é incapaz? Ou só a gente está julgando errado? Então, nunca a gente teve no mercado de trabalho tantas pessoas de mais de 50 anos, mais de 60 anos, por conta disso. Porque o pessoal jovem está ascendendo ao mercado de trabalho e a gente precisa de pessoas de mais de 50 anos para trabalhar com isso. No outro vídeo que eu fiz aqui para vocês, que eu falo do ranking da revista Forbes, dos mais 50, eu explico isso aqui bem direitinho para vocês. E aí, né, por que julgamos alguém capaz ou incapaz? Simples assim. Os empregos das próximas décadas vão exigir, como exigiu de Manaus, pessoas com idades diferentes, qualificações diferentes, expertises diferentes, adequações diferentes. Então, você quer ser uma pessoa desejada pelo mercado de trabalho? Seja uma pessoa com competências atualizadas, que é o que o Drauzio fala ali nos últimos segundos ali do vídeo dele. Aprenda, continue aprendendo. Você não quer ler livro porque você não consegue ler? Veja matérias e materiais no YouTube, assista vídeos, vá ao cinema, vá ao teatro, conviva com pessoas mais jovens. Eu, por exemplo, hoje trabalho numa empresa que só tem gente jovem. Acho que o mais velho lá da empresa sou eu. E aí eu estou falando de gente jovem na casa dos 21 anos, com um CEO de 30 e poucos anos, um proprietário de 50, né, dois proprietários de 50, sócios proprietários de 50, eu sou o mais velho da empresa. Isso me faz bem ou me faz mal? No começo, devo confessar aqui, principalmente se eles estiverem me assistindo, que foi difícil. Não é fácil você assimilar a linguagem, não é fácil você assimilar essa história de falta de freio, de necessidade de imediata de algumas coisas, de constatações. Não é fácil, não é simples. Mas o fato é que a gente não pode julgar as pessoas mais por idade, e sim por capacidade. Né? Aquela pessoa tem capacidade de fazer, ela tem as expertises necessárias, ela tem a qualificação necessária, dê para ela fazer. Se ela fizer, tenho certeza que ela vai ter uma entrega excepcional. Eu, por exemplo, quando eu procuro fazer as minhas entregas dentro das minhas competências da melhor forma possível, mas não é porque
eu quero ser um super-homem, eu quero fazer uma super entrega, é porque já é de mim. Anos e anos e anos e anos de experiência no mercado de trabalho, no mercado profissional de educação, em plataformas digitais, em plataformas híbridas, muito tempo antes de se falar no problema que a gente teve aí de ficar 2 anos e pouco aqui presos, reféns do online. Eu já trabalhava com recursos híbridos, eu já trabalhava com criação de cursos e conteúdos, palestras para o meio digital e o meio híbrido. Então, não dá para a gente falar mais de pessoas hoje sem ter as competências dessas pessoas avaliadas. Não dá para a gente dizer, eu já não gostava de dizer, fulano é burro. Para mim, burro é quem tem alguma competência desativada. Mas ele certamente ele é uma pessoa extremamente capaz em outras competências que eu nem sei quais são. O cara não serve para ser pai. Tudo bem, ele não tem a competência para ser pai, ele não serve para ser um bom marido, mas de repente ele é um bom filho. De repente ele é um bom profissional dentro do que ele faz, de repente ele tem uma carreira de sucesso, onde ele leva outras pessoas junto com ele, onde ele treina outras pessoas. Então não dá para dizer hoje em dia que tipo de expertise a gente tem que estar convivendo, aprendendo rotineiramente, e não tem essa não de estar cansado para aprender. Todo dia é dia, toda hora é hora e toda forma é forma de se aprender, de se renovar as competências, de estar apto e estar sendo desejado pelo mercado de trabalho. Essa é a única forma. Então, idade vai ser um fator? De repente vai. Se você tem alguma incapacidade física, se você tem alguma incapacidade intelectual, se você tem alguma condição, por exemplo, medicamentosa, se você tem comorbidades. Agora, se você não tem comorbidades ou comorbidades que te impeçam de executar aquela atividade, você vai longe. Que nem o Dr. Drauzio Varela falou, você vai aos 80 mais. Fácil. Né? Eu estou beirando aqui os 60, me considero apto a executar as minhas atividades, continuo em sala de aula em pós-graduação, continuo fazendo as minhas apresentações, as minhas palestras, os meus treinamentos, as minhas mentorias para empreendedores. Estamos indo agora essa semana para Campus Party, Goiás. Terminamos a Campus Party Recife, estamos indo agora para mentorar pessoas na Campus Party Goiás. Estamos aí na revista Forbes aí com os 50 mais. Então, por que é? Por que é que a gente está fazendo essas coisas todas? Porque a gente insiste, porque a gente persiste, porque a gente não quer parar no mercado de trabalho, a gente não quer ser um estorvo, a gente não quer ficar lá parado, a gente não quer, a gente tem que atualizar as competências, tem que se renovar, tem que estar esperto no mercado de trabalho, tem que estar atento às exigências do mercado de trabalho, porque se você não estiver atento às exigências do mercado de trabalho, você está frito. Aí você pode, de fato, descansar no sofá, lá como o Drauzio falou, ficar lá vendo o tempo passar, sem preocupação de nada com a vida. Eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu preciso de desafios no meu dia a dia cotidiano, e aí a gente já nem fala mais de grana. Eu preciso de um salário bom para me tirar de casa. Na verdade, eu preciso de um desafio bom para me tirar de casa. O salário, a remuneração, a grana vai vir. Se o meu trabalho for bom, se minhas competências estiverem ativadas, se as coisas estiverem em consonância com o que me é exigido no mercado, vai vir. Então eu sou um eterno inquieto nos meus mais de 50 anos, beirando 60. Continuo lutando e digo para todo mundo que está perto de mim, né? Não pare de lutar. Não pare de lutar. Exemplo aí de um Luiz Bassi, que é o Warren Buffett brasileiro, o cara que continua trabalhando no seu dia a dia, que continua tecendo o pau nas aplicações, continua ganhando dinheiro, é um cara ativo, proativo. Né? Então não tem essa não, de ficar esperando o mundo passar. Ou o Nelson, que acabou de ser eleito aí como empreendedor, também tendo um destaque, um prêmio de destaque como empreendedor na sua área de atuação. Então, pessoal, não dá para ficar parado esperando o tempo passar, não dá para ficar ali sentadinho, olhando as coisas acontecerem e achando que vai
que vai resolver, que vai mudar, que o mundo vai andar, que o mundo está te esperando, porque o mundo não está te esperando. O mundo vai seguir. E ou você segue se atualizando, ou você segue renovando as suas competências, independente da sua idade, e fazendo com que as pessoas olhem para você com respeito, admirando a sua maturidade profissional, admirando a sua possibilidade de realização e chamando você para junto para realizar, ou aí sim você está ferrado e não vai conseguir, de fato, ter uma vida próspera e ter uma vida duradoura, porque as coisas não vão ser o que você quer que seja. Né? Não vão ser o que você quer que seja. Ou você trabalha e trabalha duro para que as coisas aconteçam à sua volta, para que o mundo te reconheça, para que as pessoas te reconheçam, ou de fato não vai dar. Ah, Marcelo, mas eu já estou bem de grana, minha família já está consolidada, eu não preciso trabalhar, eu quero descansar mesmo, eu quero ficar mesmo no sofá ali, como o Drauzio Varela falou. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada errado nisso. Vai para o teu sofá, ficar lá quieto, vai viver a tua vida, vai viver com os teus netos, vai ter um tempo bacana aí com eles. Nada contra. Eu é que não vou julgar ninguém pelas suas competências nem pelas suas atribuições. Grande abraço para vocês, a gente se vê em breve. Assista a nossa vinheta aí, que eu acho que tá bacana, um pedacinho da nossa vinheta, né? Abraço, pessoal, até breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.